Gostaria de apresentar a vocês o professor Igor Bruno. O professor Igor, ele é graduado pela UERJ, ele é mestre especialista em implantodontia, professor do curso de especialização em implantodontia lá na UERJ. O tema que ele vai conversar um pouquinho com vocês são as evidências clínicas e as comprovações científicas das vantagens dos nanobiomateriais nos processos de remodelação óssea. Igor, mais uma vez, obrigado, mesmo por ter aceito o convite e o desafio de estar junto no nosso projeto. Fique à vontade. Gente, boa tarde. É um prazer estar aqui, podendo falar um pouquinho do que eu faço lá na UERJ. Antes de tudo, como o professor Paulo falou, a gente sempre tem que agradecer, né? A gente nunca está aqui fazendo as coisas sozinhos. Eu não sei se por coincidência, mas das duas pessoas que me ajudaram hoje na implantodontia, provavelmente ele vai ficar um pouco surpreso, mas inicialmente eu comecei com o professor Paulo, nessa eletiva que ele comentou, e foi muito interessante porque eu fui lá, pesquisei quem era o professor Paulo, fez curso em Loma Linda, Gotemburgo, Alemanha, um monte de lugar. Ficava uma hora conversando com ele antes de começar a eletiva e ele não lembrava de mim, quando a gente se reencontrou. Mas de qualquer forma, foi muito interessante, né, aquele início lá no sexto, acho que no quinto, no sexto período, e ao mesmo tempo se despertou, né, essa vontade de entender um pouquinho sobre implante. E aqui eu tenho um outro professor que é o Bruno, que vai entrar daqui a pouco, e foi ele que me ensinou tudo de implantodontia no início, então tenho muito a agradecer a ele também por conta disso. Então essa aula é uma aula muito interessante, porque ela fala sobre uma percepção que a gente tinha no passado, de que para a gente ter bons resultados teria que usar somente o osso autógeno. E a gente já, a partir de 2019, a gente pode confirmar isso cientificamente, que houve uma quebra de paradigma. Então hoje a gente consegue afirmar que existem biomateriais que são capazes de fornecer algumas características interessantes para o processo de remodelação óssea. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, só me apresentando rapidamente, sou professor lá da UERJ, junto com o professor Paulo, eu desenvolvi meu doutorado e pós-doutorado no IBRAG, junto com o professor José de Carvalho, né? No IME eu trabalho junto com o professor Carlos Nelson Elis, provavelmente alguém conhece, e na Fiocruz eu trabalho com eles também na parte de desenvolvimento de biomateriais. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre esse início do surgimento desses biomateriais. A gente vê que houve de fato uma revolução, uma evolução, né? Albrecht já falava lá em 80 que os biomateriais estavam sempre em desenvolvimento. Então o primeiro biomaterial que foi descoberto foi lá em 1964. Quando a gente coloca no PubMed e pesquisa alguma coisa sobre biomaterial, vai aparecer um artigo nessa data. E a gente viu que naquela data especificamente não havia um interesse tão específico sobre biomaterial. Por quê? Porque todo mundo queria usar o osso autógeno. E aí a gente foi vendo que com o passar do tempo apareceram os biovidos, apareceram as BMPs, a hidroxapatita, e isso foi evoluindo cada dia mais. Mas a partir de 2019, né, entre 2019 e 2020, se vocês colocarem lá no PubMed, vocês vão ver que tem um interesse diferente, né, sobre esse tema de biomateriais. Por quê? Porque a nanotecnologia começou a ser estudada em relação ao que poderia trazer de benefício no processo de regeneração óssea. E daí a gente tem que entender que ela é tão importante, né, que através dela a gente conseguiu desenvolver 4 motivos principais para que realmente haja um processo de remodelação diferente. O primeiro motivo foi o aparecimento dela. O segundo, que com a nanotecnologia a gente consegue refinar essa produção do biomaterial, ou seja, eu consigo de fato entender como aquele biomaterial é produzido em todas as suas características. Através desse refinamento eu produzo um arcabouço. Esse arcabouço é responsável por trazer, né, essa adesão celular, como o professor Paulo falou, que é muito importante, né, para o processo de ossegração, e através desse arcabouço eu tenho um melhoramento na adesão celular. Ou seja, através da nanotecnologia eu consigo desenvolver situações onde, através da microtecnologia, não era possível de acontecer. Então, quando a gente pensa, né, e como eu disse para vocês, começa a pesquisar lá no PubMed, vocês vão encontrar diversos artigos. E todos os artigos, até 2019, eles falavam exatamente a mesma coisa. Eu tenho um biomaterial que tem um potencial indutor, ósseo indutor. Eu tenho um outro potencial que pode apresentar esse potencial. E a partir de 2019, entre 2019 e 2020, a gente começou a entender de fato
o quanto esse potencial poderia ser desenvolvido através da nanotecnologia, que é o primeiro motivo. E em 2019 eu dei uma aula no Congresso em Portugal de Medicina, onde mais de 70% do tema desse congresso era sobre essa tecnologia aqui, que se chama nanotubos. Né? É a menor tecnologia capaz de receber algum tipo de tecnologia. Por exemplo, através dela foi possível ser criado os nanochips. E naquela época, antes da pandemia, já se entendia que essa tecnologia seria em 5 anos presente no nosso dia a dia. Eu não sei como é que está, porque acabou tendo a pandemia, eu não sei como é que isso se desenrolou. Então, através desse refinamento da produção, a gente sai de um microchip para um nanochip. Né? E através desses nanochips, naquela época a gente já tinha duas doenças que já eram pré-diagnosticadas através deles. Foi realmente muito interessante. E aí, através disso, a gente começou a entender, né, como o arcabouço seria tão importante para o desenvolvimento de um melhor processo de remodelação óssea. Então a gente sempre, através dos métodos, a gente vai observar, a gente vai ver essa evolução através da linha do tempo, a gente vai criar hipóteses e através daí a gente vai ter nossas conclusões atuais para que a gente possa realmente dar um start. Né? Então, a gente que trabalha com desenvolvimento de biomateriais tem que realmente estar de acordo com tudo que está acontecendo no dia a dia, para que realmente a gente tenha um resultado mais interessante. E aí a gente começa a realmente ver essas evidências acontecendo conforme a gente vai aplicando tudo que a gente observou nos métodos. Quando eu pego, por exemplo, uma imagem dessa, uma fotografia dessa, de um microscópio eletrônico de varredura, a gente vê que tem inúmeras coisas aqui apontadas. A gente tem a massa, a gente tem outras redes de fibrinas, existem diversas situações. Quando a gente faz uma coloração dessas células, dessas proteínas, a gente vê que realmente tem algumas coisas que são interessantes. Esse aqui é um MEV que a gente tem de 30 dias de um osso autógeno. O que a gente vê aqui especificamente nessa imagem? A gente vê as hemácias, a gente vê, né, as fibrilas de colágeno, que são essas em amarelo, e a gente vê células endoteliais, que são as células que são responsáveis por fechar o vaso. Né? Então, quando a gente faz a instalação de implante, você tem ruptura desses vasos, e esses vasos eles são fechados pelas células endoteliais. Isso com 30 dias. Ao mesmo tempo, se eu pego, por exemplo, uma imagem do mesmo tempo com um biomaterial, a gente já vai ter uma situação um pouco diferente. O que a gente observa aqui quando a gente faz a coloração? Esse aqui é o biopolímero, né? Que é o biomaterial. Aqui dentro a gente vê o arcabouço. E o que a gente analisa melhor aqui em volta, com 30 dias? O biopolímero, não que ele acelere o processo de remodelação óssea. Isso tem que ficar muito claro. Nenhum biomaterial é capaz de acelerar o processo de remodelação óssea. O processo de remodelação óssea ele é lento. Então a gente precisa de tempo para que ele aconteça de uma maneira eficiente. Mas quando a gente olha isso aqui com 30 dias e compara com o osso autógeno, a gente tem o biopolímero, a gente tem as nossas fibrilas de colágeno mais organizadas, a gente tem um osteoblasto em cima de uma trabécula óssea e a gente já tem esse osteoblasto sendo sequestrado dentro dessas lacunas, se transformando em osteócitos. O que isso significa? O processo está mais rápido? Nesse momento ele pode ser mais rápido, mas vai chegar num momento onde ele vai se equalizar, porque realmente a gente precisa de tempo para que esse processo aconteça. E daí, quando a gente compara uma situação com outra, a gente vê que o ritmo é um pouco diferente. Mas não quer dizer que daqui a 2, 3 meses, né, a gente não tem uma equalização dessas situações, desse ritmo entre o osso autógeno e um biomaterial. E isso tudo, né, vai gerar o quarto motivo, né, que é a adesão celular. E a gente, estudando bem, quando começa a desenvolver esses biomateriais, a gente sabe que existem características que são primordiais para que esse biomaterial realmente ele tenha essa característica, né, de produzir uma melhor proliferação celular, né, que vai produzir uma melhor adesão celular. Então, quando a gente fala dessas 4 características, hoje na ciência já existe assim, bem predisposto o que a gente precisa saber sobre cada uma delas. Não sei se todos conhecem o que cada um significa, mas eu vou falar rapidinho. Né? A cristalinidade é a característica pela qual o biomaterial permanece mais ou menos tempo no nosso corpo. Né? Então, na biologia, a gente não quer o quê? Que o biomaterial fique 20, 22, 25 anos. Recentemente saiu um artigo agora
que foi encontrado partículas de biomaterial por 25 anos. O que você quer na biologia? Que esse biomaterial ele passe, que ele cumpra a função dele e que ao mesmo tempo, com o passar do tempo, o seu corpo possa substituí-lo, né, pelo seu próprio osso. E aí que entra a nanotecnologia no processo de osteoindução. Então a gente sabe hoje que a cristalinidade ideal está de média para baixo. E esses biomateriais que permanecem no corpo por muito tempo, eles são de média para alta. Ao mesmo tempo, existem biomateriais no mercado que têm pouquíssimas porosidade, ou seja, você coloca ele em contato com soro ou com sangue, ele vai boiar. Ele não vai ter uma interação tão favorável com as células que a gente necessita que haja essa interação. Então já está também muito predisposto, né, bem concluído, que o biomaterial hoje ele precisa ter de 60% a 70% de porosidade. Se ele tiver menos do que isso, o que vai acontecer? Ele vai ter menos interação celular, e se ele tiver muito mais porosidade do que isso, ele acaba se tornando muito frágil, né, na parte estrutural. Então, se ele tiver entre 60 e 70, é uma porosidade ideal. E aí vem a nanotecnologia. Não adianta ser qualquer porosidade. A gente tem que ter uma porosidade que seja semelhante à porosidade do tamanho de um vaso sanguíneo. Então, se a gente tem, por exemplo, uma porosidade muito grande, a gente pode criar, sim, vaso sanguíneo, mas também a gente pode criar o que a gente não quer no processo, que é tecido conjuntivo frouxo. Então, a gente tem já também toda essa metodologia criada para proporcionar uma porosidade que seja ideal. Por curiosidade, está em torno de 400 nanômetros. Né? A composição do biomaterial é, de fato, também uma das principais características. A gente entende que existem biomateriais que têm características físico-químicas diferentes, e cada uma dessas características vão trazer um tipo de benefício e alguns até malefícios. Então, quando a gente pensa em composição, hoje a gente sabe que unir biomateriais que têm uma cristalinidade um pouco maior, uma cristalinidade um pouco menor, vai trazer o quê? Uma longevidade através dos scaffolds, né, que são as estruturas, né, que são as vigas da parede, né, de uma estrutura, que dá resistência para as células, como fibroblastos, osteoclastos, não invadirem aquela região, né, aquela região óssea, e não degradarem. E ao mesmo tempo eu quero o quê? Eu quero criar espaço para que tenha formação de matriz, para que tenha formação de vaso sanguíneo, e a gente usa um biomaterial, por exemplo, de baixa cristalinidade, que no caso da Regener é o primeiro biomaterial que foi descoberto, que é o beta-tricalcifosfato, ou beta-TCP, ou fosfato beta-tricálcico, é a mesma coisa. Então o que a gente tem de composição? A gente tem 80% de hidroxiapatita, com cristalinidade de média para alta, que vai ficar de média para baixo, que vai ficar em torno de 3 a 4 anos no nosso corpo e vai ser substituído pelo próprio osso. E ao mesmo tempo eu tenho um biomaterial com baixa cristalinidade que vai ser reabsorvido em até 2 meses. Ah, mas e essa reabsorção tem um problema? São só 20%. Esses 20% não é capaz, né, de proporcionar um ambiente tão favorável para, por exemplo, um tecido conjuntivo ir lá e imaginar naquela região. E a morfometria, o professor Paulo mostrou uma imagem muito legal ali, que é de um osteoblasto. A gente entende na biologia que o osteoblasto é considerado uma célula sensível. O que significa isso? Que se você tem uma superfície muito grande, muito porosa, com espículas, ele não se acopla nessa superfície de maneira tão eficiente. E aí o resultado clínico é muito diferente de quando você tem uma superfície totalmente lisinha, num tamanho ideal, né, que só a nanometria consegue padronizar esse tamanho, que está em torno de 300 e 500 nanômetros. E aí você tem uma resposta celular muito mais interessante, porque ele se acopla melhor nessa superfície, que não tem rugosidade, e ele se sente tão bem que acaba produzindo mais matriz. Em outra oportunidade a gente pode falar um pouco mais sobre isso. É discrepante a diferença entre você ter uma superfície micro e uma superfície nano, a quantidade de matriz que o osteoblasto ele proporciona, né, produz em relação uma com a outra. Esse aqui é um resuminho, mas é só para vocês entenderem, eu não vou a fundo, né, nessa imagem, mas que o processo de regeneração óssea, né, o biomaterial, ele vai estimular uma série de eventos, né, naquela região onde a gente começou o processo de regeneração. Por exemplo, você colocou um biomaterial, você vai ter uma diferenciação, né, de monócitos em pré-osteoclaste, osteoclaste imatura, até se transformar em osteoclaste imatura. Claro que isso é muito complexo, em outra oportunidade a gente pode falar, mas é importante a gente ver o quanto de fatores
Isso daqui é um milésimo do que acontece no processo de regeneração óssea. Isso aqui é só um resumo do resumo do resumo. Mas é interessante vocês verem o quanto um simples biomaterial pode, naquele momento de regeneração óssea, trazer de evolução e de resposta celular para o nosso paciente, né? E daí a gente vai evoluindo, né? Agora com o Covid-19, esse teste ele ficou muito em evidência. A gente já trabalhava bastante ali no IBRAG, né? Que é o RT-PCR, né? Que é o mesmo que foi utilizado. E através dele, ele é um teste muito interessante, né, no processo de remodelação óssea, porque ele me dá uma resposta atual de um evento futuro, né? O que significa isso? Eu pego, por exemplo, a amostra, essa amostra vai ser analisada através de toda a metodologia. Essa metodologia vai me dar uma resposta, que é o que está acontecendo naquele momento, mas ela me dá já uma predisposição do que vai acontecer no futuro. Então ele é muito interessante para o nosso processo de remodelação óssea. Então, por exemplo, quando eu comparo o osso autógeno com o Bluebonnet, que é o biomaterial da Regener, a gente vai ter esse tipo de resultado aqui, ó. A gente usou alguns tipos de imunomarcadores e a gente vai ver que basicamente todos eles ficaram mais para o altinho, que digamos assim, para o osso autógeno. Por quê? Lembra daquela primeira imagem que eu fiz colorida ali? Onde mostra onde você tem um processozinho, o início do processo de formação óssea, onde você tem começando já as fibrilas, e no Bluebonnet eu já tinha a trabécula formada, já tinha o osteócito sendo sequestrado. Por quê? Aqui eu tenho, em 30 dias, exatamente aquilo. Eu tenho que o Bluebonnet já passou, o biomaterial já passou por aquele processo, que é o primeiro processo de remodelação óssea, que é aquele iníciozinho do processo inflamatório, e ele já está ali no processo de cicatrização. Então ele me diz exatamente isso, mas isso aqui é uma suposição, né? E quando a gente olha o rank-L, que é esse marcador, por que ele não deu diferença entre um e o outro? Porque ele é um marcador inflamatório, e a gente tem marcador inflamatório no início, no meio e no fim do processo de remodelação óssea. Então quando a gente faz um estudo desse, e a gente tem, de fato, respostas dessa, a gente tem realmente embasamento científico para entender e afirmar que aquilo está acontecendo de maneira eficiente. Então a gente evolui um pouquinho mais, tá? Como eu disse, o RT-PCR é um teste talvez mais confiável que a gente tem hoje, mas existe uma análise que é mais confiável do que ela ainda, que é a análise imunohistoquímica, né? Ela é amplamente estudada na literatura, ela é extremamente confiável, ela é facilmente analisada, e ela com certeza traz resultados consistentes. Então quando eu pego, a gente começa a desenvolver esses biomateriais, a gente tem que ter realmente esse embasamento. Então eu pego, por exemplo, um teste que é altamente complexo de se fazer, que é o RT-PCR, e passo por um teste que não é tão complexo, mas que me dá um resultado muito consistente. E daí, por exemplo, eu posso usar inúmeros fatores. Isso aqui não é uma imunohistoquímica, é uma coloração. Mas o que essa coloração me traz? Ela me dá já o início do que está acontecendo naquele processo. Então, no osso autógeno, eu vou ter áreas dispersas, com mais áreas de possível tecido de granulação, e em vermelho, ossinhos já maduros. E no biomaterial eu vou ter o quê? Tudo que está em vermelho aqui, osso maduro, e essa área verde mais escurinha, tecido de formação. Interessante, mas isso é só uma coloração. Será que isso realmente vai acontecer? Beleza, vamos usar outra coloração, PCR, que marca, essas manchas que vocês estão vendo aqui, é o colágeno do processo de remodelação. Por que o colágeno é tão importante no nosso processo de remodelação? Porque é a terceira camada da formação óssea. Então existem 3 camadas, as principais, que são os glicanos, proteoglicanos, e depois formam colágeno. E essa coloração, ela mostra exatamente esse colágeno. Significa o quê? Que aqui está acontecendo de fato um processo de remodelação óssea bem favorável. E aí a gente entra na imunohistoquímica, existem diversos, eu vou mostrar para vocês alguns aqui que a gente trabalha, para no final a gente mostrar a comparação com o PCR, se realmente estava certo aquele teste. Então a gente tem a catequicina K, ela vai corar em marrom a atividade osteoclástica,
E isso vocês precisam entender. Ah, mas tem muita marcação de osteoclasto. Para ter remodelação tem que ter inflamação. Então eu preciso que o osteoclasto trabalhe, né? Claro que quando a gente analisa os biomateriais, desenvolve os biomateriais, a gente sempre vai ter essa balança. Ou vai ter mais osteoblasto ou vai ter mais osteoclasto. Isso é uma pergunta que sempre o pessoal me faz. Ah, mas normalmente você tem uma balança mais para osteoclasto ou para osteoblasto? 99% é para osteoclasto. Só que essa balança ela não pode ficar muito desfavorável. O único biomaterial que engana essa balança são as BMPs, né? Provavelmente vocês já ouviram falar. Porque ela vai quebrar a cascata que eu mostrei ali para vocês de osteoclasto e vai induzir de osteoblasto. Então aqui a gente tem em marrom atividade de osteoclasto. Legal. Mas ao mesmo tempo eu também quero ter outros fatores. Eu quero saber se tem osteoblasto. Eu posso usar, por exemplo, um TGF-beta, que é um dos principais fatores que a gente tem inflamatório para a resposta de remodelação óssea. Então, quando eu tenho uma resposta favorável ao TGF-beta, significa que esse biomaterial está se comportando de maneira muito eficiente. A gente tem a osteopontina, que marca também osteoblasto. Então, olha a diferença. Fora também marrom. Quando a gente olha uma lâmina de osso autógeno, que a gente vai ter aqui em marrom atividade osteoblasto e aqui tudo em marrom atividade osteoblasto. Por que a gente tem tanta diferença? Aí está com 60 dias. Lembra que eu mostrei para você naquela primeira imagem? Com 30 a gente tem o quê? O que é essa diferença? Por que naquela imagem primeiro tinha já aquelas retinhas fibrinas no osso autógeno, no outro já tinha trabécula? Por conta disso. Porque depois de 60 dias, sei do processo inflamatório e já estou no processo de remodelação óssea. Enquanto que no osso autógeno, esse processo ele demora um pouco mais para se equalizar. Então, com 60 dias, eu sempre vou ter uma marcação muito mais forte no biomaterial do que no osso autógeno. VEGF, que é o nosso principal fator de vascularização, né? Através dele que a gente consegue ver essa informação de vaso sanguíneo, por exemplo. E ele é muito importante, vocês vão ver aqui também no resultado, que ele é um desses fatores que vai interagir no processo inflamatório. Ele vai ser tanto marcado no início, no meio e no fim também desse processo. Então, geralmente, ele não dá diferença estatística. Se eu passar um pouquinho mais rápido, esse fator aqui, o NF-kappa-beta, é o fator que regula a atividade osteoclasta. Ou seja, se você tem diminuição do NF-kappa-beta, você tem aumento do osteoclasto. Tá acabando? Tá bom? Mais um pouquinho? Tá acabando. Tá. E aí, ó, isso foi só um resumo, tá acabando. Isso é só um resumo daquilo que eu mostrei para vocês. Então, o que são esses quadrinhos aqui? É exatamente o resultado, né, e a confirmação do RT-PCR que a gente fez. Por quê? No RT-PCR a gente tinha o quê? Tudo para o osso autógeno, estava com 30 dias. E ele me dava o quê? Um resultado real de um evento futuro. E no futuro, o que eu tenho aqui de diferente? Eu tenho praticamente tudo voltado para o biomaterial. Onde que eu não vou ter essa diferença nessa análise? É justamente no VEGF. Por quê? Porque é um processo inflamatório. Esse processo inflamatório está sempre presente em várias etapas do processo do processo de reparação óssea. Então, essas análises elas são muito importantes para quê? Para que a gente possa afirmar que o biomaterial tenha, de fato, uma resposta, né, ósseo-indutora que a gente sempre procurou. E o presidente da empresa, vocês vão ter o prazer de conhecê-lo em algum momento, ele já pede para eu falar isso há muito tempo. Mas enquanto a gente não tinha essa evidência científica, esse artigo eu não coloquei aqui, mas ele foi aprovado numa revista chamada Materials Today. É uma revista com fator de impacto 30. Para vocês terem uma ideia, ela é maior do que a Nature. Então a gente está falando de uma resposta clínica e uma efetividade, né, científica muito, muito concreta. Então hoje a gente tem esse embasamento para falar o quanto esse processo ele é importante, o quanto ele é concreto, né, o quanto ele acontece, o quanto a nanotecnologia é capaz de proporcionar, né, um scaffold, uma adesão celular, tudo isso de maneira mais eficiente do que os biomateriais micrométricos. Então aqui tem todos os que eu comentei com vocês, e a gente vai ter sempre a diferença estatística onde a gente tem processo inflamatório. Então,
Só para deixar claro, vou mostrar para vocês 3 casinhos, que é bem rápido, porque o horário já está acabando, né? Mas é legal a gente mostrar também, sair um pouco dessa parte de ciência, que é chato, e falar um pouquinho também do que acontece no dia a dia. Então a gente tinha esse casinho, ó, bem legal, com o nosso consultor, o professor Saulo Salviano. O paciente perdeu esses 2 dentinhos, né? A gente vê que estava com cara extensa, né? E o quanto é importante a gente planejar, né, um caso de implante. A gente sabe que mais de 70% do hábito dos implantes, se a gente for seguir, vai ser na vestibular. Então, o paciente, ele autorizou usar a imagem, a gente vê o sorriso, né? Claro que a gente vai levar em consideração aqui vários tipos de técnicas. A gente gosta muito de usar esse programa aqui, que é o DSD, que a gente consegue mostrar para o paciente o nosso planejamento de reverso, como que ele vai ficar, né, possivelmente vai ficar, né, se tudo der certo. Né, faz o planejamento, todo digital, né, tem o seu encerramento lá para poder ver o posicionamento, confeccionar as guias, né, faz a extração mais atraumática possível, claro, para poder manter esses tecidos, tanto ósseo como gengival, o mais íntegro possível, né? Coloca guia, isso vai ser falado um pouco mais para frente, só para exemplificar. Né? A gente tem uma característica, eu basicamente também, junto com o professor Saulo, em caso anterior, eu sempre associei tecido conjuntivo. Eu acho que a previsibilidade é muito melhor quando a gente associa o tecido conjuntivo. E aí a gente vai entrar com o biomaterial, e esse biomaterial não é especificamente dele, mas vocês têm que entender que o biomaterial nanométrico, ele precisa ser condensado. Quanto mais a gente condensa ele no local, melhor é a sua resposta celular, melhor vai ser a resposta dele em comparação com os tecidos que ele ajuda a cicatrizar. Daí a gente condensa bem, aqui foi usado um LARD, e a gente condensou, pode transformar no esmalte tranquilamente, que isso não tem nenhum problema. O grande problema de você condensar um biomaterial micrométrico é que você pode gerar um subproduto, né? O principal subproduto é o óxido de cálcio. O óxido de cálcio ele é maléfico para o processo de regeneração óssea, né? Mas na nanometria, essa força que você faz, ela não é suficientemente capaz de gerar um subproduto. Então você deve condensar, porque você vai ter uma melhor estrutura e um melhor resultado no processo de remodelação. Então está aí o paciente, né, 15 dias depois, um pontinho ali para remover. Tem problema? A gente tem um inchaço aqui nessa região anterior? Claro que não. A gente sabe que isso com o tempo vai ser remodelado, né? 5 meses de pós-operatório, a gente vê o quanto os tecidos foram, né, o tecido foi bem adaptado e reagiu bem com o material, né? Criou-se um leg space pequeno, provavelmente pela falta do ponto de contato. A gente melhorou o ponto de contato e essa papila desceu um pouquinho mais. E a gente tem o casinho já finalizado, e esse casinho também foi publicado recentemente numa revista muito legal. Aí eu coloquei aqui, ó. Depois a gente pode passar para vocês. Esse é o segundo casinho que eu vou mostrar. Por que esse caso, apesar dele não ter uma estética tão favorável como o primeiro, ele mostra o quanto o planejamento e quanto a gente ter confiança no biomaterial é importante. Então o professor Chaban, ele é um expert, né, no planejamento digital. Hoje ele está nos Estados Unidos até dando um curso. Ele sabe muito de cirurgia guiada, né? E ele planejou esse caso, sempre planeja nesse programa, que é o NeoScan, que também faz parte do meu aprendizado, né? O meu sócio aqui do Rio, ele hoje é um dos programadores da NeoScan, então eu tenho muito acesso a esse programa. Então ele fez essa programação, né? Fez um estudo de como seria, né, a instalação desse implante. E a imagem que eu gosto de mostrar é exatamente essa. Ó. Então assim, a gente programa, a gente chega na região e vê o quanto é certeiro, né, quando a gente realmente planeja com um programa de alta precisão. E aí, ele utilizou o Regener, né, o Glupone, né, com confiança. Ele tem muito caso também sobre isso. E usou as membraninhas de PRF. 7 dias. E aí a gente já vê o que eu gosto de mostrar. É a parte da cicatrização óssea, o quanto o biomaterial ele interage com os tecidos ósseos, né? Com o tecido de cicatrização, com o nosso tecido estético. Então, foi feita toda a parte de mocap para poder instalar também os implantes, né? Ele gosta bastante de fazer esse tipo de mocap, né? Fez uma técnicazinha aqui de meia-lua, jogou ali o enxertinho para dentro, né? Para não perder essa parte anterior, instalou os implantes com a guia,
Daí foi feito um provisório, claro, né, a gente sabe que o provisório não precisa ficar bonito, ele precisa ficar funcional, então ele fica mesmo aqui um pouco menor para poder criar as papilas, tem todo esse conceito protético que é muito importante, né, para que a gente realmente tenha uma resposta ali, uma formação de papila tanto de um lado quanto do outro, que a gente tenha uma resposta estética favorável. E esse é o último caso, ó, é um caso simples, são só 2 slides, mas mostra o quê? Que tudo que a gente conversou aqui agora é funcionalmente real, né? A gente teve, ó, uma extração de um dente, aqui de um molar, estava comunicada no seio, a gente levantou o seio, né? E aí, no momento da reabertura, descolou, e isso é comum de acontecer. O biomaterial, por ter essa característica de realmente melhorar o processo de vascularização, ele costuma ter esses vasos assim, aparecendo no enxerto. Então isso é muito incomum nos biomateriais, é muito comum. Mas deve sumir rápido. Foi instalado o implante, continua sangrando, e continua sangrando até a gente fechar. Então esse processo é muito interessante, né? Tudo que eu falei para vocês aqui são evidências de quanto a nanotecnologia é capaz de promover um processo de ósseo-indução favorável. Isso aqui é comprovado cientificamente, tá? Em breve a gente vai poder disponibilizar para vocês esse artigo que eu comentei para vocês. Eu espero que eu tenha passado um pouquinho do que a gente faz de conhecimento. Eu sei que é um tema um pouco chato para algumas pessoas, mas a gente sempre tenta fazer aí o que tem de melhor baseado em ciência, tá? Só para finalizar, a gente tem hoje, a gente está na nossa nona turma de especialização em implante, né? Vai ser aberto mais um edital agora em julho. Então, vocês todos são especialistas, se vocês tiverem interesse, podem me procurar também no Instagram. Esse Instagram aqui não é aberto, é fechado, é só para alunos, só para conversar sobre artigos. Então, quem tiver interesse pode chamar lá para a gente poder compartilhar. Espero que vocês tenham gostado. Foi um grande prazer estar aqui junto com meus mestres, com meus amigos, com meus alunos e podendo passar um pouquinho para vocês do que a gente desempenha lá e desenvolve lá na UERJ, tá bom? Obrigado a todos. Meu nome é Nando Assistec, gostaria de agradecer ao professor Igor mais uma vez pela brilhante palestra, por ter aceitado mais uma vez esse desafio. A todos, nós vamos dar um intervalinho agora, o retorno às 16h20, tá? Às 4h20, para dar continuidade ao evento, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, Igor.